So hello guys, how are you doing? Hoje eu vou falar sobre o past continuous, ok? Que é o passado contínuo, que é praticamente igual ao present continuous. A única diferença entre os dois é que o past continuous, como o nome diz, já fala sobre o passado. Então é uma ação em progresso que aconteceu no passado. Então essa é a diferença, é como um gerúndio no português no passado. Então, eu estou estudando, eu estava estudando. Eu estou falando, eu estava falando. Então, é basicamente isso. É exatamente isso, na verdade. Ok? Então, a função desse tempo verbal é falar sobre ações em progresso no passado. Não tem nada, nenhum mistério nisso. Ok? E é formado, assim como no presente, pelo verbo to be e o verbo no ing. O verbo to be no passado, nesse caso, né? E o verbo no ing. Ok? Então, o verbo terminando em ing lá. No presente a gente tem o am, is, are, que são as três pessoas do to be. I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Né? Então tem três variações. No passado é mais fácil, só tem duas. Was para I, he, she, it. E were para o resto. You, we, you, they. Ok? Então tem essas duas formas. Was, were. E aí alguns exemplos. I was reading a book. Então eu estava lendo um livro. He was watching TV. Então ele estava assistindo TV. They were playing the piano. Então eles estavam tocando piano. We were studying for the test. Nós estávamos estudando para a prova. Ok, então aí alguns exemplos. So I was, he was, they were, we were. Agora a estrutura do verbo. Então, na forma afirmativa a gente tem o sujeito mais was ou were, né? Tá aí entre barras, porque você vai ter que ver se é he, she, it, ou I, ou se é we, you, they. Então, se for he, she, it, é was. I was, he was, she was, it was. Se for we, you, they, were. Ok? Então, alguns exemplos. Was, were, primeiro, e o verbo principal no ing terminando, né? Mais o objeto. Então, você vai ter o objeto que é opcional, como eu já falei, tá? Em outros vídeos. Então, o objeto é sempre opcional, porque tem verbos que são intransitivos e que não precisam de complemento, tá? Mas na maioria dos casos eles aparecem. So, I was traveling last month. Então, eu estava viajando mês passado. Maria was working as a CEO when she retired. Então, Maria estava trabalhando como CEO quando ela se aposentou. CEO é o chefe executivo de uma empresa, é a maior posição que uma empresa pode ter, tá? Então, em inglês, eles geralmente falam a sigla CEO, Chief Executive of alguma coisa, esqueci o resto. Mas é quem manda em tudo numa empresa. Pedro was cooking yesterday. Então, Pedro estava cozinhando ontem. They were drinking at the bar. Então, eles estavam bebendo no bar. We were planning on going away for the weekend. Então, nós estávamos planejando viajar, sair da cidade para o fim de semana, ok? You were staying at a hotel. Então, vocês estavam ficando no hotel, tá? Agora, para a forma negativa, nós temos sujeito mais was or were, dependendo da pessoa, mais not. E aí, na forma contraída, fica wasn't ou weren't, ok? Mais o verbo principal no ing, igualmente, mais o objeto, tá? So, I wasn't planning on going out tonight. Então, eu não estava planejando sair hoje à noite. She wasn't working when her mom called. Então, ela não estava trabalhando quando a mãe dela ligou. Ela não estava. We weren't listening to music when they called us. Então, nós não estávamos ouvindo música quando eles nos ligaram. Já a forma interrogativa, assim como acontece com o to be no presente, o auxiliar vai para o início. O to be vai para o começo. Então, was ou were, né? So, was Maria going to work when I saw her? Então, Maria estava indo trabalhar quando eu a vi.
Were they listening to the radio? Eles estavam ouvindo ao rádio. Was he watching Endgame? Então ele estava assistindo o Ultimato, né, o último filme dos Vingadores. Ok, então aí você tem a estrutura do past continuous, ok? Que é usado, como eu já falei no início, em comparação ao present continuous, há uma ação em progresso. Só que diferente do present continuous, que lida com ação em progresso no presente, o past continuous lida com ação em progresso no passado. Então, algo que estava acontecendo. Então, se eu falo com simple past, o passado simples é uma ação específica e no momento dado. E quando eu uso o past continuous, eu falo que é uma ação que estava em progresso no passado. Geralmente eu posso usar também duas palavras na frase para me referir a isso. Por exemplo, aqui nos exemplos tem She wasn't working when her mom called. Então eu tenho uma ação em progresso e outra ação que atrapalha essa, que interrompe essa. Então ela não estava trabalhando, ou a gente poderia fazer She was working when her mom called. Então ela estava trabalhando quando a mãe dela ligou. Então uma ação em progresso, trabalhando, e uma ação fixa, quando. Então esse quando vai marcar uma ação fixa. E eu posso ter também while, que é enquanto. E aí eu vou ter duas ações simultâneas. He was watching TV while his father was cleaning his car. Então ele estava assistindo TV enquanto seu pai estava lavando o carro. Então duas ações simultâneas. Eu tenho duas ações simultâneas, while, que é enquanto. Uma ação simultânea e outra ação específica que interrompe essa primeira, when. Okay, so that's it for today, guys. I hope you liked this video. Bye.